Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal Meu Caderno de Exatas, né? E aí dando continuidade à resolução, né, referente aí aos cálculos de dilatação térmica, né? Na verdade a gente está fazendo análise de encontro, né, quando duas barras com comprimentos próximos, né, mas obviamente diferentes, vão atingir o mesmo comprimento, levando em consideração que elas possuem coeficiente de dilatação térmica diferentes, né? E aí no último vídeo eu expliquei qual seria a lógica, e nesse vídeo aqui a gente vai montar essa relação da função, né? A função que a gente vai utilizar é a função, a lógica da função, né, idêntica à função horária, né? Ou seja, é muito comum na área física fazer essa função horária para saber o instante em que um objeto A encontra um objeto B, né? Muito comum com veículos, né? Um veículo que parte, exemplo, a 200 metros de distância de um outro veículo, um veículo A parte 200 metros de distância de um veículo B, só que o veículo B ele tem uma aceleração maior, né, uma velocidade maior do que o veículo A, né? E aí se faz o cálculo para saber em qual quilômetro, né, em quanto tempo se vai ultrapassar. É a mesma lógica que a gente vai fazer aqui, né? Então aqui a gente vai organizar essa sequência, tá bom? Para quem não viu os últimos vídeos, é importante ver para saber toda a sequência que a gente já montou, tá bom? A função ela é basicamente a seguinte, né? A função horária, né? SA ela vai ser igual a SB. Nesse caso aí é a relação da função horária dos elementos A e B. Nesse caso o elemento A ele é o elemento onde a gente normalmente monta, né, o elemento que está atrás, né, ou seja, aquele elemento que tem uma maior aceleração, mas ele está atrás ali do elemento B. Né? E aí nesse caso, para a montagem dessa função, a gente tem basicamente o seguinte, né? A velocidade de A multiplicada pelo tempo. Só que aí no caso, o que é que acontece? A gente não está falando de aceleração em tempo. A gente está falando do aceleração, nesse caso é o fator referente ao coeficiente de dilatação, ou seja, a cada grau Celsius você vai ter o avanço referente ao coeficiente de dilatação. Basicamente é o seguinte, vou fazer um exemplo aqui. A cada grau, que é exemplo, vamos supor que essa barra aqui ela tem um comprimento x. O que é que vai acontecer? A cada aumento de temperatura por grau Celsius, né, ou seja, cada grau aumentado, ela vai ter, né, um avanço. Né, um avanço ali específico, esse avanço ligado diretamente ao que? Ao coeficiente de dilatação, né, ao alfa. Né? Então, o coeficiente de dilatação é que vai ser o elemento proporcional para que venha se ter essa análise de variação. Né? Então, nesse caso aí, vamos montar aqui, a gente vai ficar com a relação no que diz respeito ao instante inicial, né? Isso aí é importantíssimo, né? Que é o instante aí onde os pontos eles vão ficar. E aí tem um detalhe, você diz, poxa, mas são barras, que ponto é que a gente vai considerar? Né? A gente vai considerar o seguinte, vamos supor aqui uma barra, vou colocar aqui de azul, a barra, vou até voltar aqui mais para cima, só para a gente ver um detalhe aqui, que é o seguinte, a barra 1, ela é maior, naturalmente, do que a barra 2. Quando eu digo naturalmente, é que ela, na condição do exercício, ela já está maior. A barra 1, ela possui 100 milímetros e 2 milésimos. A barra 2, ela é a menor. Beleza, então, o que é que vai acontecer? Se a barra 1, ela é maior, né, vou colocar aqui um comprimento aqui específico, a gente vai considerar que essas duas barras, elas estão alinhadas por uma das faces. Por exemplo, vamos supor que a face alinhada seja essa aqui à esquerda. Então, essa face aqui, né, é um ponto, é o ponto de alinhamento delas duas. Opa, diminuir aqui o zoom. Espera aí, ficou ruim aqui. Então, vamos supor que esse ponto aqui, né, esse aqui que eu vou marcar de verde, ele seja o ponto de referência ali das duas barras. Só que esse ponto de referência, ele é um ponto nulo, ele serve para a gente no que diz respeito à lógica. Então, basicamente, o ponto que vai nos interessar é esse aqui, vou marcar ele de rosa. É esse aqui, que é o seguinte, a diferença, né, da face referente à barra 2, né, a barra 2, que está mais curta, em relação à barra 1. Que eu já tinha explicado até no outro vídeo. Então, essa diferença aqui é que
vai ser importante para a gente. Então, esse ponto aqui rosa, ele vai ser um ponto considerado como um ponto zero, né? E esse outro ponto aqui, ele vai ser a diferença, né? De acordo com o que está mesmo lá na distância da barra, né? Então, essa distância é que vai ser importante. Então, quando a gente fala aqui do elemento SA, a gente vai considerar o mais curto, ou seja, a barra. Então, esse elemento SA, ele vai estar partindo do ponto zero. O SB, ele vai estar partindo do ponto já com deslocamento, que é a diferença da distância ali da face da barra, tomando como base esse alinhamento aqui, né? Então, a distância que vai nos interessar é essa aqui, a diferença de uma para outra, né? Então, essa diferença aqui ela vai ficar alocada referente aqui ao SB, né? E o ponto zero referente aqui ao SA, beleza? Bom, então vamos lá, como é que vai ficar aí a montagem final? Como aqui vai ser, né? Eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor para a gente fazer a equação. Como vai ser o ponto zero, é como se a gente tivesse o ponto zero, mais a velocidade, entre aspas, que nesse caso aí vai ser o coeficiente de dilatação da barra B, da barra 2, e o coeficiente de dilatação é esse aqui. Vou copiar ele, vou colocar ele aqui embaixo, né? E aí, no caso, seria mais a relação do tempo, né? Seria a relação do tempo. Só que nesse caso, o que a gente vai estar querendo descobrir é o que? É o grau Celsius. Vou colocar aqui C, né? Vou colocar assim, vou botar grau Celsius. Acho que você vai ficar, talvez... Eu vou estar aqui multiplicando só para ficar com a evidência, né? Para ficar com a evidência. Então, esses dois elementos aqui estão juntos. E aí, no caso, fazendo a igualdade em relação à barra 1, o que é que vai acontecer? Esse zero que a gente colocou aqui referente à barra 2, ele aqui já não vai ser zero. Ele vai ser a diferença de uma para outra, né? E a gente fez até aqui a subtração. Tá aqui, ó, já tem aqui o dado. A barra 1 ela tem 100 milímetros e 2 milésimos. A barra 2 tem 99 milímetros e 880 milésimos de milímetro. Dá uma diferença de 0,122, ou seja, 122 milésimos de milímetro, né? Então aqui vai ser 0,122, que seria esse ponto, né? Vou colocar aqui somado, mais o coeficiente de dilatação dessa barra 1. O coeficiente de dilatação dela é o 1,8, né, vezes 10 elevado a menos 5, né? Então vou colocar aqui multiplicado ali pelo grau Celsius, né, que seria o T, né? Seria o T referente ali à função horária. Beleza, né? Então aí a gente já vai para o cálculo em si. O que é que acontece? Deixa eu tirar esse negrito aqui que está estranho. Pronto. Então aqui na sequência da resolução, o que é que acontece? Esse zero vai sumir, né? Porque não vai ter importância aí para o cálculo. Vou colocar aqui abaixo 26, né? Multiplicado ali pelo grau Celsius. Eu vou colocar aqui sim. Vou colocar assim. Nesse caso aí, o 0,122 vai ficar desse lado mesmo, né? Mais o 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, né? Vou deixar aqui junto aqui com o grau Celsius. Aí o que é que vai acontecer? Esse daqui que tem letra, né, que é o C, entre aspas, ele vai para o outro lado, né? Então aqui a gente vai ter, colocar aqui, copiar aqui, colar. Copiar aqui, colar. Então esse aqui, ele vai subtrair desse aqui. Que ele está positivo desse lado, ele vai passar negativo. Ele vai ficar assim. E aí no caso aqui, o 0,122, né? Vou até colocar aqui a unidade, né, que está aqui em milésimo de milímetro, porque isso aqui no final, para a gente vai precisar converter, né, quando fizer o cálculo final. Então basicamente a gente vai ter essa subtração aqui, né, essa subtração aqui, dá uma diferença de 8, né? Então já vou colocar aqui embaixo a resposta. Vai dar 0,1, 2, 3, 4 zeros, 5 zeros, né? 8. No caso aí, multiplicado aí pela relação do grau Celsius, é igual a 0,122 milímetros. E aí o que acontece para a gente descobrir aqui o grau Celsius? Vai ser igual a 0,122, né, milímetros. Deixa eu colocar aqui
dividido por esse valor aqui, 0,3458. Né? Então só é fazer essa divisão aí. Deixa eu dividir aqui, 0,122 dividido por 8, né? Vezes 10 elevado a menos 6 agora, né? 8. Pronto. O valor aqui, vou colocar aqui, o grau Celsius, entre aspas, né? Que eu vou explicar o porquê, ele está dando 15.250, né? Só que aí o que acontece? Para você fazer a conversão, você deve dividir esse valor por 100 para pegar o valor correto. Por causa da unidade que a gente está utilizando ali no milímetro. Então aí vai dar 152,5 graus. Graus Celsius aqui, né? Já. Aqui, pronto. Então essa temperatura aqui, teoricamente, é a temperatura de equilíbrio das duas barras, partindo do jeito como está, com base nessa diferença. Então, quando as duas barras atingirem 152,5 graus Celsius, teoricamente, elas vão estar ali com o mesmo comprimento, né? Então, esse é o cálculo, né? Vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo, vamos tirar a prova real, né? Verificar aí se bate mesmo o cálculo ou não, né? Se vai ter alguma diferença, enfim, tá bom? Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo para a gente confirmar. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí com o nosso último vídeo, né? Referente a essa sequência aí de cálculos no que diz respeito à dilatação térmica. A gente fez uma série de análises, né, referente a esses cálculos. E aqui nesse último a gente vai fazer aqui uma prova real, né, uma prova dos 9 aí, para saber se a temperatura calculada no último vídeo, né, que seria a temperatura de equilíbrio entre as duas barras, né, se o cálculo está correto ou não. Né? Eu vou até copiar aqui essa temperatura e vou trazer ela aqui mais para cima. Né? Trazer ela aqui mais para cima. Lembrando que a pergunta inicial da situação problema era o seguinte: qual barra metálica terá o maior comprimento, onde os dados das mesmas estão abaixo, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius e a temperatura final de 80 graus Celsius. Então o que acontece? São duas barras, cada uma com comprimento inicial diferente, próximos, mas diferente. E aí a gente, os coeficientes diferentes, coeficiente de dilatação. E o que acontece? A barra que tem o comprimento inicial maior do que a outra barra, né? A barra 1 que tem um comprimento inicial maior, ela tem um coeficiente de dilatação menor do que a barra 2. Né? Então, pela lógica, teoricamente, essa barra que tem o coeficiente de dilatação maior, mas está menor do comprimento, com o aumento da temperatura vai chegar a um ponto que elas vão ficar em equilíbrio, né? Ou seja, essa barra menor vai ficar o mesmo comprimento da barra maior, e se a temperatura continuar a aumentar, a barra maior ela vai ultrapassar ela, né? A barra menor vai ultrapassar a barra maior com os comprimentos iniciais aí na temperatura ambiente diferente. E aí no caso, no último vídeo a gente calculou, chegamos a essa temperatura e vamos aqui verificar, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte: a gente poderia tomar como referência 0 graus, né, com a diferença de 152, ou a gente pode tomar como referência aqui essa temperatura inicial, né, porque vai dar a mesma coisa. Né, porque o que acontece? Essa temperatura aqui é a diferença de temperatura que tem que ter ali como base. Né? Então, no caso, exemplo, aqui teria que ser 20 graus Celsius mais 152,5, né? Então seria 172,5, né? Mais ou menos assim. 20 graus Celsius, a temperatura inicial, e a temperatura final, colocar aqui 172,5. 152,5. Não, isso mesmo, desculpa, 172,5, que é para dar a diferença de 152,5, né? Quando você fizer ali o ΔT, a variação de temperatura. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né, o quanto ela vai ter de diferença. Esse mesmo cálculo aqui que a gente fez, quem é que vai mudar aqui? Esse 60. O 60 ele era da onde? 80 menos 20, que era a temperatura inicial 20 graus Celsius e a temperatura final 80. Só que agora não vai ser mais 80 a temperatura final. A temperatura final vai ser 172,5, ou seja, 172,5 menos 20 vai dar 152,5. Aí você diz, poxa, mas por que tem que usar essa temperatura? A gente está usando para testar o cálculo que a gente fez. Foi esse cálculo aqui
do equilíbrio dimensional, não sei nem se pode chamar assim, do equilíbrio ali da parte da dimensão, com base na temperatura. E a temperatura que a gente chegou foi essa, então a gente tem que usar essa temperatura para saber se está certo, né? Então vamos colocar aqui os 152,5. Esse 152,5 seria o ΔT, a variação de temperatura entre a máxima e a mínima. Beleza? Então, quando eu calcular aqui esse ΔL e for calcular o ΔL da barra 2, é para ser diferente os dois. Mas aí quando somar com os comprimentos iniciais é para os comprimentos ficarem iguais ou bem próximos. Então vamos fazer aqui, deixa eu calcular aqui. Né? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado por 100,02, multiplicado por 152,5. Deu aproximadamente 0,274. 274. Então aqui eu vou somar com esse 274. E esse aqui, a gente encontrou a dilatação. Ele dilatou aí quase 0,3 de milímetro. Aí agora eu vou somar com o comprimento inicial, que é para saber o que? O LF. Que é o LF? Comprimento final. Ou seja, a barra tinha 100,002, 100 milímetros e 2 milésimos, e quando ela aqueceu até 172,5, ela teve esse aumento aqui de comprimento. Então vamos somar aqui para ver qual é esse comprimento final dela. 274. Ó, deu aproximadamente 100 milímetros, 276. 276. Então esse comprimento aqui, quando eu calcular com esse aqui, ou for comparar, é para estar bem próximo ele, né? Pelo menos pela lógica deveria estar, né? Vamos fazer aqui. Se tiver alguma coisa errada, depois a gente analisa e vê o que foi que ocorreu. Tá bom? Então multiplicar aí o 2,6 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado por 99 milímetros e 880 milésimos de milímetro, e 152,5. Beleza. Ó, aqui você já tira que a variação, o ΔL é bem maior, né? Deu quase 0,4, né? 0,397 aproximadamente. Eu vou colocar 397 aqui. Beleza. Aí agora o que é que eu vou fazer? Somar esses dois aqui. 397. 99,80 ou 880 mais 0,397. Aqui, ó, deu 100,277. Ali aproximadamente, né? Como ficou arredondado, né? Então veja aí que o cálculo está correto, né? Ele está correto. Então aqui a gente calculou e agora a gente sabe que com todos os dados, não vou repetir porque eu já repeti várias vezes aí nos vídeos anteriores, com todos os dados, essas duas barras com os comprimentos indicados aí inicialmente, quando elas atingirem do ponto de partida, né, uma temperatura ambiente mais 152,5 graus, elas vão ficar com o mesmo comprimento. Se ela tiver uma temperatura maior do que 152,5, essa barra 2 aqui ela já vai superar. Ela já vai superar. E aí você diz, pô, mas aqui já está um pouco maior. Mas aqui eu arredondei os números, né? Então aqui teoricamente ali ela está na condição ali, dentro de uma tolerância ali, né? Basicamente igual. Mas aí com certeza se a gente aumentar esse valor aqui, né? Se a gente aumentar esse valor, o comprimento das duas já vai ficar diferente de novo. Só que agora vai ser o inverso. A barra 2 que era menor, ela vai ser maior. E a barra 1 que era maior vai ser menor. Tá bom? Então é isso. Né, aí a gente fez essas análises aí um pouco diferente do convencional, né, no que diz respeito à dilatação térmica. E divulguem, compartilhem, se inscrevam aí nos nossos outros canais. A gente está postando vídeo todos os dias. Valeu!